Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos se chegando a mais uma live História do Despertar. Vamos chegando, meus amores. Boa noite, boa noite. A nossa convidada maravilhosa já chegou. Boa noite a todas. Sejam todas bem-vindas. Mari, eu vou te chamar aqui, meu amor. Vamos ver se eu ainda sei trabalhar com essa ferramenta. Hermana, boa noite, minha linda, boa noite. Amiga, você aceitou aí? Vamos adentrando a mais uma live. Histórias do Despertar. Histórias, enquanto ela aceita, vai aceitando aí. Quero primeiramente agradecer mais uma vez por todos estarem se achegando. Esse é o nosso segundo encontro. Eu aceitei, meu amor. Eu aceitei. Deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí. Vamos adentrando. Enquanto eu mando aqui o convite para ela, para ver, porque eu não sei o que aconteceu. Eu vou convidar. Eu te mandei aqui, ó, o convite, amiga. Vê se foi aí. É assim, gente. Quem sabe faz ao vivo. Agora foi. Agora foi. Boa noite a todos que estão chegando. Eu fico muito feliz de mais um episódio aqui de História do Despertar. E eu fico feliz que esse segundo encontro seja com você. Boa noite, Gabi. Vão se chegando, vão entrando. Fico muito feliz. A Mari é uma pessoa muito especial na minha vida. Sempre fala aqui no Insta. A gente se conheceu na iniciação do Cacau e desde então a gente não desgruda mais. E é bom porque essas conexões que a gente fazem, assim, realmente é para a vida inteira, né? Para a vida toda. E a Mari, ela tem dado, assim, seu apoio, a sua palavra sempre nos momentos mais certos, né? Do meu desespero, vamos dizer assim, que às vezes a gente também fica meio que baqueado com muitas coisas, né? E a Mari é uma pessoa dessa, uma pessoa maravilhosa e eu fico feliz, mesmo longe, mas ao mesmo tempo perto, né? A Mara de Minas. E é a cidade que eu amo demais, porque a minha família é de lá, né? A família da minha avó, né? Minha mãe, minha tia, todas de lá, então eu fico feliz dessa conexão maravilhosa. E vou dar espaço para você, meu amor, porque todo mundo aqui já me conhece, mas quem é Mari? Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Boa noite, mulheres. Sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui, né, contando um pouquinho da minha história. E acredito que a história de todas nós é um pouquinho de cada uma daqui, né? Então a gente carrega um pouquinho de cada uma e essa travessia que a gente faz desse reconectar nesse processo de autoconhecimento, ele é muito importante que a gente tenha pessoas aliadas, né? Que está disposta a caminhar, né? Que esteja com esse mesmo propósito com a gente, porque o que fortalece a gente nesse processo de mudança, né? Essa desconstrução de crenças que foi criada, que foi transmitida para a gente, desde o inconsciente coletivo que a gente carrega também, né? Das nossas ancestrais, elas vêm, né? Que molda a nossa personalidade, é da ambiência, né? E da nossa genética. Então a gente consegue mudar a nossa ambiência e também conseguimos, né, trazer essa desconstrução também e ver o que que fortalece esse processo dessa caminhada do autoconhecer, o que que pode vir ser um desafio. E essa construção toda, né, a gente lidar com o nosso lado luz, o nosso lado sombra, é o que mantém a gente integrado aqui nesse processo que a gente está aqui vivendo, encarnada nessa terra, né? Porque aqui é o
o momento da dualidade. E assim, eu estou a Mariane hoje aqui, né? E tenho buscado a me conhecer. Então, assim, eu não vou falar o que eu sou hoje, porque, né, títulos, a gente não é os títulos que a gente carrega, as formações, mas eu sou a Mari, cheia de luz, de sombras, qualidades e defeitos, dificuldades, que estou nessa travessia, que ela é uma construção constante desse despertar, né, que é o que a Dai está trazendo aqui hoje, quando começou esse despertar. Então eu acredito assim que o despertar, ele não vem com um processo lindo, com flores, com purpurinas e toma aqui um convite. Ele vem justamente na dor. E começando já, né, a dar espaço, quando que começou esse despertar, foi num momento muito difícil para mim, né? Foi quando eu perdi o meu companheiro, né? A gente estava junto há 8 anos, então, para ter uma ideia aí, comecei a me relacionar com ele aos 12 anos de idade, fiquei até os 20 anos com ele. E aí, infelizmente, foi muito tempo. E aí, infelizmente, né, ele fez a passagem dele. Não foi de uma forma que ninguém esperava, né? Mas enfim, foi aí que começou. Então eu me coloquei naquele lugar de vítima, eu não aceitava, eu não achava justo, eu questionava a Deus, tudo, né? O porquê que aquilo acontecia comigo. E no meio disso tudo, para ainda ajudar no meu processo de mudança, a minha patela do meu joelho saiu do lugar, então eu parei de andar. Então, para me voltar a andar, eu tive que fazer tratamento. Então foi um momento assim realmente que veio para me parar ali, olha o que está acontecendo. E diante disso tudo, né, não vou contar todos os detalhes, né, mas são muita coisa que aconteceu. No meio disso tudo, me envolvi em outro relacionamento que, assim, não foi bom para mim. Foi um relacionamento que foi muito narcisista, abusivo, tanto da minha parte quanto da dele também. Então, assim, eu perdi muito a minha autoestima. Como ele tinha esse problema de autoestima, acabou que ele transmitiu isso para mim. Então, eu era totalmente segura. E aí, eu criei tudo que eu não iria ser feliz novamente. E aí, eu conheci um terreiro de Umbanda. Conheci uma amiga que também me acompanha hoje nesse processo. E foi aí que começou esse processo de autoconhecimento, de fortalecimento. E eu comecei a adentrar dentro desse mundo, né? Conhecer mais, né? Sobre mim, porque era esse o propósito. E cá estou, né? Cá estou e descobri o meu chamado como feminino, né? Não imaginava. E só que foi todo outro rolê, porque eu só fui receber o chamado mesmo depois que eu engravidei, depois que eu pari a Aurora, que tem agora, vai fazer 4 anos, né? Então, que eu fiz uma transição totalmente. Eu era professora, pedagoga, e aí meu marido, meu companheiro hoje, me apoiou. Mari, sai da escola, esse lugar não é um lugar que você tá feliz. Assim, eu amava as crianças, mas o ambiente em si, né? Era muito carregado de estresse, vivia sempre com candidíase de repetição. E aí ele me propôs a fazer essa transição. No início eu não queria aceitar, mas aí fui aceitando e já tinha esse conhecimento, fui aprofundando, estudando cada vez mais, e veio a ginecologia natural. Nisso eu também já fazia os meus, eu já conhecia, né? Jogava as cartas, o tarô, e fui, né, contribuindo com esse processo. E aí surgiu a formação da guardiã, de guardiã do cacau. E eu fui conhecendo, e eu fui sentindo chamado. E aí comecei os meus atendimentos, vim para a rede social e assumi isso que eu queria ser. Então eu também tinha esse preconceito comigo, com medo do julgamento dos outros, porque eu vinha de uma família católica de dentro da igreja. Eu vivi esse período também dentro da igreja na minha infância. Então eu me julgava. Então eu tinha medo também das críticas. Então depois que eu decidi colocar a cara, falar, é que as coisas começaram a fazer sentido para mim. E a gente está nessa busca, né, de conhecimento e levando para outras mulheres, assim como a Dai também. Então faço círculos de mulheres
E acredito que a minha história, ela também pode ser muito a história de outras mulheres. E esse fortalecimento entre as mulheres, né, entre a gente se unir, né, estar dispostas a ouvirmos umas às outras sem julgar, dando esse espaço, né, de às vezes a gente não querer justificar por que ela tá passando essa dor, mas apenas acolher, olha, eu tô te ouvindo e tá tudo bem, e tá tudo bem também se você estiver nesse lugar de vítima, uma hora você vai conseguir sair, né? Então é a gente também olhar tudo isso como eu sou responsável pelo que eu tô aqui hoje. Então, até naquele momento lá atrás, da Mariane, de 11 anos atrás, ela se colocou naquele lugar de vítima, mas hoje eu olho para ela e falo, tá tudo bem, você era uma... Ainda você tinha uma mente de criança, né? E hoje é diferente, agradeço, porque se não fosse aquele momento também, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria, não tinha construído tudo que eu tinha construído aqui hoje. E é dar a mão para ela e falar, daqui em diante eu vou seguir o meu caminho, né? E te agradeço imensamente por todo esse processo que você, né, trouxe para mim e me fortaleceu. E hoje procuro curar as feridas daquela Mariane também de 11 anos atrás. Bom que você está aqui, que bom. Você falou algo muito importante, né? Como hoje eu estou, eu sempre falo isso, hoje eu estou como terapeuta, eu gosto disso, porque realmente a gente muda, conforme vai acontecendo muitas coisas, muitas transformações, nós vamos mudando, né? Até então, ontem, eu trabalhava com vinhos e hoje eu trabalho com terapias, né, integralmente. Hoje isso daqui está sendo para mim realmente a minha vida mesmo, porque estou me dedicando assim 100%. E você falou outra coisa muito importante, né, que é as questões das relações. Eu acho que isso pega muitas outras mulheres também, né? Eu acho que afeta, não que não afeta os homens, mas afeta muitas das mulheres nessa questão das relações. Eu sempre fui uma pessoa que, por ser até mesmo filha única, eu sempre vivi sozinha, assim, vamos dizer, porque minha mãe trabalhava, né? Minha mãe a vida inteira trabalhou, então eu tinha, em um período da minha infância, eu até tinha mais convívio com os meus primos, que moram numa cidade vizinha, mas depois que a gente se mudou para cá, onde eu moro hoje, em Poá, até a gente refazer as amizades e tudo mais, porque até então eu só vinha aqui final de semana, né, para ver a minha mãe. Durante a semana eu ficava lá com a minha tia. E essa questão de você se sentir muito sozinho. Então, muitas das coisas eu acabei deixando, não que eu não curti a minha infância, mas eu curti, eu tive esse momento assim da infância, mas eu vejo que eu fui também, criei muita responsabilidade muito cedo. E nisso de criar responsabilidade, eu comecei a pular etapas muito cedo da minha vida. Então, relacionamento, gente, eu era apenas uma criança, com 13 anos eu já estava namorando. Então, assim, 13 anos, pelo menos na minha época, 13 anos, as meninas ainda brincavam de boneca, hoje jamais, né? Não tem mais isso, mas pelo menos na minha infância, as meninas brincavam aos 13 anos, 14 anos, ainda brincavam de boneca. E eu já estava procurando namoradinho, porque eu me sentia muito só. E era uma carência tão grande, que de alguma forma, mesmo com a presença ali da minha mãe, com tudo que hoje ela sempre fez e faz na minha vida, mas mesmo assim ainda tinha um vazio tão grande na minha vida, que eu queria mais. Então, eu buscava nessas relações, eu buscava, até mesmo na questão de amizades, amizade de escola, aonde eu era cercada de pessoas e, ao mesmo tempo, eu não era, né? Eu não tinha. Então, assim, hoje eu vejo que muitas das coisas que eu já passei na minha vida, eu não precisava ter passado, né? Se eu tivesse a cabeça que hoje eu tenho, mas são coisas que acontecem, né? Que acabam criando, assim, experiências. E quando a gente fala de despertar, como você até mesmo disse, realmente não foi fácil, assim. Eu digo até mesmo para mim, porque eu também passei por várias coisas. Eu não nasci em berço evangélico, mas houve um período da minha vida, da adolescência para a fase adulta, que eu me aprofundei mais, eu fui mesmo me integrando ali na igreja, mas, na verdade, a primeira religião que eu conheci através da minha mãe foi o budismo. O budismo, eu acho que é onde eu me entreguei mais, assim, eu adorava ir com ela nas reuniões, e aí, por um período de tempo, ela não quis mais, foi para a igreja católica.
A Igreja Católica eu não me identifiquei muito. Eu ia, mas meio que obrigada, assim. Só que nesse período de ir à Igreja Católica, eu também já ia na Igreja Evangélica por conta do meu primo, né, quando era vivo. E nisso eu gostava, né, dessa dinâmica da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, né, porque era muito jovem, eu gostava, assim. E nisso, a minha mãe sempre falava, mas você tem que ter algum lugar, você tem, não pode ficar assim, a Deus dará, você tem que encontrar um lugar. E eu falava para ela que o meu coração ainda não sentiu de me firmar em lugar nenhum. E aí eu lembro que depois de um tempo, de um período de muita coisa também que já aconteceu na minha vida, muita coisa mesmo, aí eu falei assim, agora eu vou parar um pouco, né? Porque eu sei que eu já estou abusando já dos limites, né, do universais. E aí foi quando eu entrei na igreja. É, ao contrário de muitas outras pessoas que não tiveram tão, assim, uma experiência tão boa assim, eu falo que a minha primeira experiência na igreja evangélica, mesmo quando eu me formei, foi muito boa. Eu acredito, até mesmo falo que a minha primeira cura feminina foi lá, porque eu era uma pessoa totalmente yang, que eu tinha ranço de homem, até mesmo por conta de eu ter me relacionado muito cedo, então eu tinha muitos problemas em relação a isso, né? Carência e tudo mais. E aí eu cresci no lar, né? Que homem não presta, que homem não vale isso, não vale aquilo. Então eu era muito yang. E aí eu, para mim, achava que nenhum homem prestava, que tinha que usar e abusar mesmo, tinha que fazer, sabe, de gato-sapato. E eu lembro que houve uma época da minha própria vida que eu fiz Muay Thai para bater em homem, para você ter noção. E aí quase que eu quebro minha perna, né? E eu quase eu fico sem minha perna. E aí foram outros, assim, outros e outros processos que eu passei justamente para mostrar realmente que eu estava fazendo algo de errado com a minha vida mesmo, sabe? E em relação a tudo isso, essas relações me fez muito despertar por conta disso. E não foi fácil, porque até mesmo na igreja tinha experiências não tão assim legais, espiritualmente falando, porque eu tenho a mediunidade muito forte e eu não entendia. Só que de alguma forma, para mim, eu estava me sentindo muito mal estando lá na igreja. Porque eu sei que a igreja evangélica ela só é de um ponto A para um ponto B. Não podia ir mais ali, senão já ia contra a regra da igreja, né? Vamos dizer assim. Então, eu fui buscar o meu próprio caminho. Então, praticamente, eu fiz um caminho sozinha, de estudo, eu mesmo pesquisando, com livros, com vídeos, né? E nisso, tendo algumas vivências, experiências, que como você não tem muita, assim, muita base, né? Eu não podia nem falar aqui em casa, né, para minha mãe, minha tia, que ela não ia entender, mas eu fui acabando descobrindo sozinha. E nisso me houve muitos medos, aonde me bloqueava demais, assim, sabe? De me paralisar, de falar, não quero isso aqui, não quero olhar. Só que não é simplesmente só ignorar, né, Mari? A gente sabe que as coisas vão acontecendo já até a gente mexer em relação a isso, né? E muitas das vezes a gente vê hoje a dificuldade de outras pessoas, até mesmo de olhar para a espiritualidade, que deixando bem claro que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? São coisas totalmente separáveis, mas para até você chegar nesse momento de despertar, né? Se eu tivesse até mesmo assim uma base, onde eu tinha mais pessoas até mesmo para falar um pouco mais sobre os processos, sobre a vida, sobre, né, um todo, eu acho que eu não precisava passar por tanta coisa que eu já passei, né? Atravessar até mesmo portais que eu não precisava ter passado. Mas tudo isso também me serviu hoje como uma base, né? Então, se eu sigo igual você, sem medo, e às vezes até mesmo quando surge o medo, vai com medo mesmo, né? Mas acreditando que algo bom vai mudar, vai transformar, né? Vai transmutar aqui dentro de nós. Eu acho que quanto mais você se abre para as coisas que aparecem para você em relação ao universo, à vida, mais as coisas não ficam mais difíceis, né? E você não encara isso com tanto medo, né? Eu não sei se foi com você igual, assim, né? Porque assim, não, o medo ele sempre vai existir, né? É algo que, infelizmente, não tem como a gente simplesmente descartar ele. Mas é algo que a gente precisa olhar, né? E não descartar simplesmente assim. Então, não sei se você
vê dessa maneira, né? Se discordar também pode discordar, porque estamos aqui para isso. Eu acho assim que o medo, ele sempre vai fazer parte da gente, até porque o medo, ele é uma emoção, um sentimento, assim, uma coisa que ele vem também para nos proteger desse lugar da gente poder ver os perigos, né? Mas aí a gente também tem que ter a consciência, né, desse medo, se ele é um medo real ou imaginário. Uma Sim. coisa que eu sempre procuro ver, será que esse medo, ele realmente existe? O medo, o que eu estou sentindo medo, de fato, vai me atrapalhar? Vai me Ele tem prejudicar? camadas, né? Sim, sim. E eu acho que o medo, às vezes, de começar, né, fazer essa caminhada, principalmente hoje o chamado, né, para todas as pessoas, não só mulheres, mas homens, né, para iniciar sozinho é muito grande, mas foi como se falou. É, o ser humano, ele precisa ter o senso, ele tem o senso de ter que pertencer a algo. Só que a questão do pertencer, a gente confunde muito esse pertencer. A gente acha que tem que ser a uma comunidade, a um local, vou dar um exemplo, a uma religião. E na verdade, o senso do pertencer é a gente a se pertencer a nós mesmos, a nossa necessidade, a nossa vontade, né? O que que é ali importante para a gente, o que que é importante para a sua necessidade de estar feliz, de ser você, de você não precisar colocar máscaras, né? Precisar ser uma coisa que você não quer para ser aceita, para se sentir pertencido àquilo. Então, eu acho que entra muito nisso, sabe? A gente entender esse senso de pertencimento. Hoje eu não sigo nenhuma religião, mas sou muito aberta às práticas da Umbanda, do catolicismo, enfim. Tudo que eu sinto que é da minha necessidade e que vai me ajudar a ter esse suporte no meu processo de desenvolvimento e autoconhecimento, eu sou aberta. Eu vejo que as religiões, elas são um suporte para quem precisa do início, né? Sim. Para quem precisa de um apoio, que não conhece nada, igual, por exemplo, o meu apoio foi a Umbanda. Sempre gostei muito da religião católica, enfim, mas não me dava as respostas que eu precisava em relação a mim, por exemplo, em questão da minha mediunidade, que era bem aflorada desde criança. Então, se eu sentia alguma coisa, eu só ouvia assim: você precisa ir na igreja todos os dias. Você tem que ir na igreja, porque senão você vai ficar com isso aí. Então, era apenas essa resposta que eu tinha. Então, a partir do momento que você começa hoje, graças a Deus, aos divinos, à espiritualidade, a gente tem muito acesso à informação. Tem na Verdade. internet, tem em casas, né? Eu vejo que até um certo momento foi o que aconteceu comigo, né? A Umbanda me fortaleceu muito dentro dessa caminhada, né? Então, chegou um momento que eu precisei encerrar o ciclo com a Umbanda. Foi muito difícil para mim, né? Porque aí eu também tinha um medo, mas como que vai ser agora? Como que vai ser? Né? Eu me sinto pertencente a isso aqui. Já era mãe pequena de uma casa, então falar isso, né? O carinho, né? Foi difícil para mim, né? E para as pessoas também é até estranho, porque quando a gente fala assim, você não tá mais lá, não, mas o que que aconteceu? A pessoa acha que precisou haver uma briga, precisou haver alguma coisa pra gente sair, mas não. É como eu falei, são etapas que você vai caminhar com pessoas ao seu lado, da mesma forma é na sua vida. Você vai ter amizades ali, né? Um ambiente que vai estar caminhando com você de acordo com a sua necessidade. E vai chegar um momento que essa caminhada, você vai conhecer outras pessoas. E vai ter momentos que a sua caminhada ela vai ser sozinha, né? Isso é verdade. E dói na gente quando às vezes a gente se sente sozinha nessa caminhada, né? Às vezes de vir falar, principalmente questão de rede social. Infelizmente tem muitos ataques, então assim a gente vive ainda, né, num mundo que as pessoas se incomodam quando a gente fala, então não tem o respeito, né? Seja pelas religiões, seja por um pensamento, né? Então tem esse medo. E aí o medo paralisa muito as pessoas pelo fato de eu vou ser julgada, eu vou ser criticada. E eu não tô pronta para lidar com isso. Mas aí entra essa questão do pertencer, né? Que você, independente das críticas, porque é claro, tem gente que não vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar do que eu falo, não vai se identificar, vai achar que é mentira. E da mesma forma, e sempre vai ter, gente. A gente não vai agradar a todos, a gente vai agradar uns e desagradar os outros. E isso faz parte. Então, se você carrega esse medo de que precisa agradar a todos,
você nunca vai se encontrar e você nunca Você vai não amar. anda, né? Você não vai É, andar, você não vai caminhar. e aí entra nesse ciclo de paralisação, que a gente é insuficiente, a gente se sente culpada, a gente se critica e vive esse ciclo de comparação com a outra colega que tá lá, que tá saindo bem. Ah, e aí entra no ponto que a gente critica também, porque a gente Uhum. critica. Ah, mas para ela é fácil, ela não tem filho, ela tem tudo ali, entendeu? Então a gente tem que entender também essa nossa realidade. O que que eu consigo fazer? Dentro hoje, eu, por exemplo, hoje eu sou mãe, eu moro na zona rural, não eu moro afastado da cidade. Eu tenho uma filha de 3 anos que ainda depende de mim. Eu tenho meu esposo, e graças a Deus ele não depende de mim, né? Mas é, é isso. E a gente entender sobre a nossa rotina, o que, que a gente consegue fazer ali para sustentar a nossa caminhada. Então, é até a gente ser sincera com a gente, né? O que que eu posso fazer hoje? E eu acho que é um ponto muito válido para a gente ir quebrando esse medo ilusório, porque, igual eu falei, ele sempre vai existir, né? De certa forma, Sim, o medo também nos protege, né? Te dá o senso do sim. alerta do que você tem em perigo. Eu acho que o que não pode acontecer é, né, é deixar, né, como a gente fala, nos paralisar, né? A gente entender o porquê que está acontecendo ali, o porquê que aquela situação está me paralisando de alguma forma e tentar compreender. Eu acho que até mesmo essa questão está muito ainda naquelas limitações, naqueles padrões ainda, porque realmente nós fomos criados de um jeito. E realmente o despertar, ele é a desconstrução de tudo aquilo que a gente aprendeu desde o Sim, nascer, né? Então vai indo até a fase nossa, né? Hoje de adulta. Então é uma desconstrução. O xamanismo fala muito sobre isso, né? Eu amo o xamanismo por conta disso, porque ele integra hoje tudo, né? Ele mostra que tá tudo bem se você gosta de X religião, se você tá ali, mas a intenção não é que ali é melhor do que aqui. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. É para as pessoas entenderem que mesmo que ali fala de um jeito e ali fala de outro, mas que estão, de alguma forma, até mesmo digo pelo astral, estão conectados, né? E não existe rivalidade. E é uma das coisas até mesmo que eu entendo, que é por isso que hoje eu estou aqui trabalhando com mulheres, porque eu realmente, uma vez, eu já tive problema com mulheres, né? Eu todos mesmo nós, falo, né? todas nós, né? Eu já fui aqui trair, eu já fui atraída, eu já fui a pessoa que não me respeitava, que não me amava, né? Então, assim, foi uma desconstrução tremenda na minha vida. Teve que acontecer várias e várias coisas, mioma, né? Problemas, assim, graves na minha vida para eu começar a olhar para mim como mulher, né? A me valorizar também. Porque até mesmo nos meus relacionamentos, eu não fazia umas escolhas também tão saudáveis assim, sabe? E eu também fui a pessoa tóxica também, porque pessoas feridas não tem como curar outras pessoas, ela só vai ferir. Então eu sei que nos momentos que eu estava ferida, eu também feri outras pessoas também. E tanto relacionamento como família, como amigos, eu também fui a pessoa tóxica. E até eu entender, até eu ter essa desconstrução, e a gente vai continuar tendo, porque, como a gente falou mesmo, tudo muda, tudo flui. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode estar falando até mesmo de outros assuntos, de outras coisas, de outras profissões, né? Então, assim, eu entendo que realmente a espiritualidade, ela te mostra a desconstrução de tudo aquilo que você aprendeu, mas não de uma forma negativa. Eu acho que, na verdade, é para você ampliar a sua mente, para você entender que não tem só o modo X e o modo Y. Tem várias alternativas. E que você não precisa escolher um, você pode integrar, né? Sim. Hoje eu também não tenho uma religião, né? Mas eu gosto também, considero bastante. Eu sempre falo isso para as pessoas, que eu sempre, até hoje, eu tenho uma boa relação com os pastores na época, quando a gente ficava junto na igreja. Eu tenho uma relação muito bacana com eles, né? Com os primos, com os irmãos dos meus pastores. A gente sempre, quando pode, a gente está junto, a gente toma café. É que hoje eles não moram mais aqui pertinho, estão todos em Fortaleza. Mas tem uma relação maravilhosa com eles. Maravilhosos, maravilhosos. Hoje eu vejo que, assim, eu acho que no começo eles não entenderam muito, né, essa minha mudança, mas hoje eles me respeitam
Perfeitamente, perfeitamente. E eu acho que a minha, o assim, eu digo até uma dificuldade, eu acho que nem foi tanto com o julgar dos outros, mas foi comigo mesmo, como você disse. Porque eu lembro que quando eu saí da igreja, eu me culpava muito quando minhas amigas me chamavam para sair. Eu, ai, mas será que eu tô traindo a Deus? Ai, será que eu tô fazendo mal? Ai, eu não posso mais tomar cerveja. Eu nem tava mais na igreja. Ai, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Assim, sabe? Eu usava umas roupas que nem minha mãe usa, assim, sabe? E olha que a igreja que eu ia não era igreja, essas igrejas, assim, vamos dizer, rigorosas, né? Era igreja de jovens, né? Assim, com atividades, assim, de jovens, teatro, fazer um monte de coisa, assim, com eles. Mas eu mesmo, dentro de mim, achava que de alguma forma eu estava fazendo algo muito errado, muito errado. Então foi uma desconstrução total, total, total. E quando essa parte começou da mediunidade ficou mais forte ainda, porque houve um período que deu um time, né? Deu um tempo. Quando voltou, nossa, meu Deus, Deus vai me matar. O que que eu tô fazendo? Né? Mas deu tudo certo, né? Agora eu consigo trabalhar essa questão, né? O xamanismo veio para mim numa hora muito, muito exata da minha vida, assim, de compreender a minha ancestralidade, de buscar as minhas raízes, de fazer essa desconstrução sem medo, sem vergonha, sem, sabe? De buscar a minha essência. Então, eu entendo que até esse trabalhar com as mulheres faz tudo parte da minha cura, né? Faz tudo parte do trabalhar, do processo de integração, de aceitação. Então, assim, é uma coisa assim que eu falo que é muito louca mesmo. A espiritualidade, ela faz coisas assim, faz um mover incrível na nossa vida. E é isso, isso é o bacana, né? A gente vai encontrando as pessoas, os aliados nessa caminhada, né? E a gente vai tendo essa percepção, né? Igual quando você falou assim, eu me culpava muito, eu achava que eu tava errando, tava indo contra Deus, mas nós, principalmente, né, mulheres, vivemos uma sociedade patriarcal que ela é baseada tudo em prol do homem. Não que o homem seja uma coisa ruim, né? Porque os homens também sofrem com isso, né? Eles sofrem Muito. e aí vem a parte que é onde, né, do machismo, que o cara não pode chorar, que o cara tem que ser machão, enfim, aquela coisa toda. Então, os dois sofrem, mas a mulher, ela foi muito castrada, né? A mulher, ela sempre precisou de ter uma permissão. É uma coisa que muitos de nós carregamos, né? A gente precisa sentir que a gente tá liberada, que a gente tem a permissão para fazer algo, mas a gente carrega isso, né? É do nosso inconsciente coletivo. Então, são crenças que, não adianta, eu não tenho isso. Tem. Todo mundo tem, você, sua mãe, e de certa forma isso vai percorrer, isso vem da nossa ancestralidade. A gente vai, como a gente falei, o que molda a nossa personalidade é a nossa genética e o nosso ambiente. A gente foi criado num ambiente sim. Então, infelizmente, eu não vou falar nem em si a religião, mas as pessoas, né, conduzem a religião, infelizmente não tem pessoas também que querem ver o ser humano crescendo, evoluindo, Sim. ter essa identificação do que é a liberdade, o que é a espiritualidade, então castra muito, pode. Gente, não é só em evangélica, não é Não. só em igreja católica, acontece em terreiros de umbanda, acontece em terreiros de canto, tudo, são todas as religiões, né? E vai muito Principalmente da quando a gente fala das medicinas, né? Eu vejo que muitas pessoas, sim, eu conheço bastante pessoas, né, da Umbanda, assim, do Candomblé, e querem ter esse acesso, mas muitos os donos da casa, né, os responsáveis, eles não deixam, né? Fala, não, agora não é a hora, não é o momento. Eu vejo isso mesmo, isso é verdade. e aí entra nessa coisa da pessoa achar que tá errando, que tá atraindo aquele lugar que ela se sente pertencente. Mas tá tudo bem se a pessoa, né, tá passando por esse momento, a gente também se colocar nesse lugar de compreender. Vou dar um exemplo, né? Vou ter um círculo de mulheres esse final de semana e uma moça que já participou comigo, ela entrou para uma casa de umbanda. E ela foi e falou que ia comunicar, né, com o pai de santo dela.
Então, olha para você ver. Uma coisa que vai ser voltada para o desenvolvimento emocional dela, expandir a consciência dela, não vai ter nenhum trabalho de desenvolvimento espiritual ali, né, de incorporação, nem nada que vai afetar esse trabalho, né? Ela teve que pedir permissão. Então, olha para você ver. Aí as pessoas, eu vejo que, às vezes, essas religiões, elas vêm muito disfarçadas, né? Sim. Então, hoje em dia, eu até, né, igual eu falei, eu optei, né, e pelo que a espiritualidade me trouxe, é hora de seguir o seu caminho, né? E essa questão da liberdade mesmo espiritual, de você trazer ali as práticas que você sente que isso é importante para você nesse momento. Eu vou Sim. dar o meu o que é importante nesse processo meu de desenvolvimento, que ele nunca vai acabar, tá, gente? Eu entrei na ideia que um dia tem um fim, né? Eu pensava, Não. nossa, e isso acabou, pronto, próximo. E não é, não, vai estar voltando. Isso volta e vai ser assim. A cura do feminino, a gente nunca vai conseguir curar o feminino totalmente. É É todos os verdade. dias. Pensa, a gente luta contra um sistema que está o tempo inteiro colocando as mulheres ali vendadas. São muitas coisas, gente. A luta não é só com o sistema, mas às vezes dentro da nossa casa, porque às vezes não tem o respeito, né? Infelizmente, tem famílias que são abusivas, né? Então é uma luta que ela é gigantesca e às vezes vai ser difícil pra gente. Eu passei essa dificuldade para as pessoas entenderem dentro da minha casa que eu estava num local que era bom para mim, porque na visão, né, de um terreiro, o terreiro faz trabalho, faz prejudica os outros, faz macumba, né? Então tem uma desconstrução. E até para mim Sim. ter essa desconstrução também, porque, por exemplo, eu ia passando uma entidade, a entidade falava assim comigo: o que você tá precisando hoje? Eu pensava assim, eu não vou pedir nada, porque se eu pedir, depois eu tenho que pagar. E eu não tô bem, eu tô bem, tô bem. Então eu tinha até esse medo, né? Então, assim, você precisa lidar com essa desconstrução. E ela é todos os dias, foi como a Dai falou. Vai ter um dia, hoje a gente tá aqui falando desse despertar, a gente tá falando do feminino. Quem sabe amanhã a gente tá falando de outra coisa totalmente diferente. A gente vai estar mudando a nossa visão, a nossa ideia. E o bacana é isso, é a gente poder mudar, né? É estar aberto às mudanças, às transformações. Nós mulheres carregamos isso, né? Ainda bem que a gente tem esse enraizado na gente, esse poder da gente desconstruir, mudar, de poder chegar, de se despir, deixar as coisas saírem, encerrar ciclos e renascer. A gente vive isso no nosso ciclo menstrual todos os meses. Então, até isso tentaram tirar da gente, porque sabe que isso é um momento de conexão. E aí coloca o quê? A mulher boa é a mulher que consegue dar conta de tudo, que dá conta da casa, que faz aquilo, que faz aquilo. Então, toma o anticoncepcional, porque menstruar é muito ruim. E aí você toma aquilo sem entender o porquê que você está tomando. Você só está entendendo porque você não quer ter um filho. E aí coloca essa coisa também que você, o criar e colocar para o mundo, né, é algo ruim. E aí, às vezes, muitas mulheres não pensam nisso, né? Só pensam naquele momento. Aí chega um momento da vida que elas querem ter um filho, elas precisam limpar aquilo que é aquela crença de que ter um filho só a vida acaba. Realmente acaba. Você vai virar outra mulher, você vai virar outra pessoa. E você vai ter que lidar com outro tipo de crenças, outro tipo de coisas que você vai ter que desconstruir. E não é algo bonito, né? Esse processo ele não é bonito. Assim, claro que tem os processos que a gente vive. E assim, quando a gente recebe aquele site e vê, nossa, era isso que eu precisava viver. Vou dar um Verdade. exemplo hoje. Eu acho que chegou um momento, Mari, que é como você falou, hoje realmente nós temos muitas informações, é só questão de busca mesmo, de você se interessar, buscar verdadeiramente. Mas eu acho que de verdade chegou o momento da gente realmente tirar a ilusão de que o despertar é, como você disse no início, é a coisa mais linda. Não, vai trazer dor, sim. E quem gosta de mexer no machucado? Você sabe que você tá com uma ferida aqui, se você for mexer com tocar, vai sangrar e pode até doer, e você vai ter que se dar o trabalho de sair de sua casa e até mesmo no hospital para curar. Então, assim, realmente vai doer. É um processo. Só que nós vivemos uma sociedade imediatista, aonde, tipo assim, hoje, nossa, hoje eu tô muito mal. Aí, amanhã, eu não posso nem ter tempo de chorar. Então, se você já viu esse meme, né, que às vezes acontece, da mulher
tá descendo as escadas e ela quer chorar, ela chora, eu não posso, eu tenho que lavar a louça. Aí ela encosta lá de novo, eu não posso, eu tenho que fazer isso. Então, assim, a gente não tem nenhum tempo de dar um respaldo para o nosso corpo. Quando eu saí da igreja, quando eu estava me encontrando, né, eu comecei a fazer também vários cursos, assim, né? Fiz reiki, fiz a para guardiã do cacau, fiz constelação familiar, até mesmo para entender a mim mesma, a minha ancestralidade, a minha relação com o meu pai. E aí eu lembro que nesse processo, nossa, ele foi muito doloroso, assim, para mim, assim, sabe? De enxergar, de até mesmo de compreender o próximo, a dor do outro, porque nesse momento a gente só pensa em nós mesmos, né? Ai, coitadinha de mim, eu sou a coitada, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas teve um momento da minha vida que eu falei assim, não, tem outras pessoas também que estão sofrendo, que dói, então ter a compreensão, né? Então, realmente, o despertar, ele vai, sim, trazer choro, vai. E eu acho que esse momento de você se respeitar, de eu falar, hoje eu não tô legal, hoje eu quero ficar quieta, né? É muito importante nesse processo. Por isso que até mesmo eu fui começar a buscar o sagrado feminino, tenho mais conhecimentos nessa parte, justamente porque ele sempre fala sobre o respaldo, o descanso, você respeitar o seu tempo, o seu momento, porque realmente eu nasci num lar onde mulheres, né? Eu fui criada com mulheres, nossa, totalmente yangues, assim, sabe? De carpir o quintal, de trocar resistência do chuveiro, de trocar gás. Então, eu tive muitos problemas com namorados por conta disso, porque eu queria ser o homem da relação, entendeu? Por isso que eu também, aí muitas das vezes eu encontrava um homem um pouco mais, assim, com yin, né? Para poder, porque se for dois yang não ia dar certo, né? A cabeça da pessoa de fazer luta para bater em homem, tipo, querer disputar com homem. Onde está a cabeça da ser humana, assim, sabe? Mas, e não é fácil você ter essa desconstrução. Porque você nasceu num lar assim, né? Nasceu num lar que não, você não pode chorar. Se você apanhar na rua, você vai apanhar duas vezes, porque você deixou alguém te bater. Sabe, ter esse negócio assim, foi uma desconstrução assim total. Isso aqui que hoje vocês estão vendo, isso aqui eu não usava, não, gente. Isso aqui eu achava uma lástima, não. Para que se enfeitar? Para que colocar um cabelo? Não, tá ótimo do jeito que eu tô, grinha mesmo. Sabe, pintar a unha? Para quê? Imagina, isso não tem necessidade. Então, assim, é você rever coisas internas em você, né? E aí você se aceitar e você entender aquele processo, assim. Então, para mim foi não. E hoje, muitas coisas eu aprendi, mas conforme a gente vai trabalhando, conforme é que a nossa vida, como a gente sempre fala, é como se fosse uma cebola, né? A cada processo a gente descasca ali uma casca e vai descamando até, sabe Deus, até quando. E esses processos, eles trazem aprendizados, assim, riquíssimos, mas, infelizmente, eu acho que a gente tem que parar de colocar tudo na ilusão de mundo da Alice. Não, que, sabe, você acaba sendo até aquela positividade tóxica, né? Ah, é tudo gratiluz, gratidão. Sim, ser grato por tudo é bom, é legal, é maravilhoso. Mas não, vai doer, vai sangrar. Mas é importante você olhar para aquela dor, vai ser importante você ver o processo até a cicatrização, né? Vai ser importante para você aquilo tudo. E vai te servir uma hora ou outra, vai te servir de aprendizado, né? Você vai aprender algo com isso, né? E as pessoas que estão ali à sua volta também vão aprender com tudo isso, né? É bem complicado, né? Mas é algo assim que hoje, se pudesse fazer tudo de novo, eu faria com toda certeza. Começaria tudo de novo, sabe? Mas isso que é bacana, sabe? Você começar a ter sua compreensão, entender que sim, que muitas vezes você vai errar, que sim, muitas vezes você vai decepcionar pessoas, e sim, vai ter momentos que você vai caminhar sozinha, porque o despertar também traz essa sensação, né? Traz esse lado assim de que agora não, agora sou eu comigo mesmo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não que você vai se isolar do mundo para sempre, mas eu entendo, né, que é necessário esse período de você consigo mesmo, para você ter a sua compreensão, para você ter a sua desconstrução, para você começar a entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor.
É isso aí, o Dai. E, assim, uma coisa que eu sinto hoje, né? E que foi até um processo que também, né, veio nessa questão de ajudar a trabalhar as mulheres, é que no início eu me senti muito sozinha, sem saber para onde ir, né? Então, se você está passando, né? Se alguma de vocês, mulheres que estão passando por esse processo e está sentindo, tá ansiosa, tá triste, tá sentindo que tem um incômodo, é porque chegou a hora dessa mudança, né? Então não adianta a gente ficar também anulando, ah, vou deixar para depois, ah, porque agora não, e tal, enfim. Busca ajuda, sabe? Eu acho muito bonito também quando a gente constrói essa relação onde mulheres têm seguranças em falar para outras mulheres as suas dores. No Verdade. início, quando eu comecei a vir falar no Instagram, eu lembro que eu fiz uma pesquisa se mulheres elas ficavam bem, se elas confiavam em estar num ambiente com outras mulheres e falar o que ela estava sentindo. E a maioria das respostas falou que não confiava em outras mulheres. Então hoje eu vejo que essa construção, esse tiquinho, esse pouquinho que a gente vem e faz todo dia, né? Que a gente, igual a gente você falou, a gente não tá querendo pregar aqui essa gratiluz, essa positividade tóxica. A gente quer levar esse processo de autoconhecimento, né? E tá mostrando, né? O que que é, igual eu sempre quando vou fazer alguma coisa eu falo, olha, esses desafios, você vai se deparar com desafios no seu caminho. E você tem que estar preparada para lidar. Então você já prepara a pessoa pelo que ela vai viver ali ainda, né? E é bacana porque com o tempo eu fui vendo que essas mulheres elas começaram a ter espaço para mandar mensagem e falar, né? O que elas estão sentindo, né? Às vezes as dores. Então isso foi mudando, né? Por mais que é uma mudança que, como eu falei, é uma coisa que a gente sempre vai estar fazendo, mas o pouquinho que a gente faz, isso ajuda tanto a gente quanto outras mulheres, né? A gente está aqui hoje tirando um tempo da nossa vida para fazer uma reflexão de todo esse processo, que não é à toa, que tem um significado da gente estar aqui falando, até para a gente mesmo estar aprendendo com isso aqui. Eu falo porque para mim mesma, eu estou olhando para Muito. eu vivi e coisas que eu me impedi de viver há 11 anos atrás, nessa questão do sentir também. Então é a gente dar essa abertura, né? Que a gente vai viver, a gente também ter essa paciência com a gente, porque não é do dia para a noite que a gente vai Não. conseguir mudar uma coisa que está enraizada há tanto tempo. E a única coisa que a gente consegue mudar também é em nós. Então, tira da cabeça se você quer mudar alguém, né? A gente não consegue mudar ninguém, a gente consegue mudar a gente, né? E a gente tem que ter essa percepção, porque senão a gente se põe no lugar de salvadora e acha que a gente é responsável pelo outro também. Porque quando a E aí gente vem entra a nesse mundo, frustração, né? Vem a frustração. sim, e quando a gente entra nesse mundo, a gente fica feliz, a gente quer falar para todo mundo. Enfim, às vezes o outro não vai estar aberto para te ouvir. Ele não vai estar pronto para aquela experiência. E isso vai frustrar, a gente vai ficar frustrado. Então a gente também respeitar o outro, né? Porque se a gente põe também nesse estado, né, de criticar o outro, a gente também tá nos criticando, né? Então toda vez que a gente tá criticando o outro, a gente também, num momento, a gente se põe nesse olhar de crítico pra gente. Então a gente tem que estar atento, igual eu ouvi uma coisa que não existe, a gente tem que entender que não existe o certo e o errado, né? Que não existe, porque quando a gente põe aquilo lá, isso é certo, aquilo é errado, a gente se põe nesse olhar de crítico que a gente é o dono da verdade. Então, Verdade. assim, tem coisas que a gente não vai concordar, né? Então, o que que a gente pode fazer? É afastar. É afastar. E é onde que entra esses pontos finais de ciclos que já não fazem parte da gente, né? E vai acontecer com amizades, vai acontecer em relacionamentos, vai acontecer na família, que vai chegar um momento que a gente não quer estar perto, né? E não é porque a gente é ruim, porque vai falar, ah, porque a pessoa fez isso, pensa só nela, enfim. Não, e você tem que pensar em você mesmo, né? Não é que você está sendo egoísta, não, mas você tem que pensar em você, né? No que é melhor para Exatamente. você. E o que dificulta muito essa mudança, né, nas mulheres é o ambiente mesmo que a gente vive, o ser humano em si é o ambiente, né? Porque o ambiente ele molda as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então é muito difícil a gente começar a desconstruir uma crença lá na frente e não olhar para esse ambiente, porque a gente pode até tentar, mas se o ambiente não tiver favorável, que é esse ambiente das pessoas que estão ao nosso redor, as redes sociais, as pessoas que você segue, essas amizades, enfim, todo esse conviver
né? Que ele é muito grande hoje. Isso tudo influencia, né? E a gente tem que estar atento a isso também, né? Que o local que eu tô hoje, ele está me proporcionando o resultado que eu quero? Quais são os meus comportamentos que eu preciso mudar para me ter o resultado que eu quero? Porque senão a gente fica só no mundo imaginário, imaginário, e vai deixando para depois, para depois. E isso custa caro, né? Isso custa caro Empurrando para a com a gente. barriga, né? Eu falo que a rede de apoio ela é muito importante, mas até isso a gente também tem que observar também, né, em questão da rede de apoio, e ajuda, né? Procura um terapeuta, um psicólogo, onde você se sentir melhor, porque também não é, a gente não vai conseguir resolver as coisas sozinho. Tem Não coisas vai, que a gente sabe até, que não tem como, né? Não, até a não gente, tem como. terapeuta, precisa de ajuda. Ai, porque me Tudo, eu sentou. falo isso. Isso. Já faço terapia muito antes de trabalhar com mulheres, né? E eu sempre falo, não tem como eu querer ajudar uma pessoa, sendo que eu me nego a me ajudar. Não existe isso, não tem como, não tem como. Sim, Esses dias eu estava até falando sobre, refletindo sobre as minhas terapias, né? Sobre os meus atendimentos. E aí veio essa percepção. Como que você vai trabalhar sobre algo X se você nem sabe como que é entrar lá? Que você vai sim. explicar para a pessoa o caminho E que hoje nem você percorreu? Não existe, né? Então, assim, você tem que percorrer, né, para você poder falar assim, não, eu passei por ali, enfrentei tal coisa, foi assim, assim, assado. Então, eu posso, com toda segurança, dizer para você que é seguro. Você vai encontrar os seus desafios, mas vai, porque é seguro, né? Então, tem que ter uma rede legal de apoio, tem que ter alguém para te ajudar, porque, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar com pessoas não é fácil, né? A gente sabe dos desafios, dos altos e baixos, então você também tem que estar bem consigo mesmo, né? sim. Cabeça, corpo, você tem que estar bem, porque senão não flui, não vai adiantar. E é sobre saber escolher também, né? Quem são os nossos mentores. Hoje em dia tem muito mentor que tá falando em fazer isso, mas não viveu. Por exemplo, como que você vai, vamos supor, eu vou buscar ajuda com uma pessoa que às vezes ela não tem esse olhar do que é a maternidade, e aí ela vai pregar uma coisa para mim, eu vou me sentir incapaz, eu vou ficar frustrada, porque na realidade dela ela consegue lidar com tudo aquilo, e eu hoje vivo num ambiente que não é assim. Então a gente tem que se colocar até nesse lugar, né? O que é a vida que eu vivo hoje? Qual que é a minha possibilidade? Né? O que eu faço? Porque senão a gente vive muito nesse mundo da perfeição, né? De que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então a gente tem que saber até mesmo quem são as pessoas que vai nos guiar nesse caminho, né? Qual que é a identificação? Ela tá sendo real com o que eu vivo hoje, né? Então isso também é muito importante. Concordo, concordo mesmo, porque porque também a gente entende que a mídia é isso, né? Ela só mostra aquilo, né? Que tá tudo bem, tá tudo legal, mas entre linhas ali, depois que você desliga o celular, a gente realmente não sabe o que realmente acontece, né? Aqui, hoje a rede social, ela tá, na verdade, servindo muito para isso, né? Para mostrar só as coisas bonitas e belas, né? As coisas que, nossa, não vai porque vai dar certo, né? Sem mostrar a real, né? A verdadeira, não. Só pode ser que dê errado mesmo. E tem todo 100% de chance que dê errado também, né? Não que, né, só pensar também não no negativo, mas tem os dois lados, tem positivo e tem negativo. Então, a gente tem que olhar mesmo, como você mesmo disse. Inclusive, eu lembro até que esses dias você falou que você fez uma limpa, né? E eu segui o seu ritmo da rede social, assim, sabe? Porque realmente, às vezes a gente segue as pessoas e, tipo, porque eu tive entendimento que até mesmo em grupos, né, de WhatsApp, assim, cara, eu só hoje vou entrar onde realmente está fazendo sentido para mim, sabe? Onde eu não quero mais estar em grupo, principalmente grupo, só para colocar no silencioso e não tá mais nem aí, não se importar. Eu também acho muito errado fazer isso com a pessoa que já tá lá, né? Então, assim, cara, só vou me realmente frequentar onde realmente tá batendo com as minhas ideias, tá batendo com a minha energia. E quando você falou assim, daí eu fiz uma limpa, eu fiquei pensando, falei, vou fazer a mesma coisa.
fui lá, tinha gente que eu tava seguindo que eu não lembrava nem da onde, eu não sei nem da onde que era. Sabe? Eu falei assim, gente, às vezes eu vejo uma pessoa comentando, eu falo assim, mas eu conheço essa pessoa da onde, meu pai eterno? Da onde? E aí eu fui também, sabe? Fui fazendo essa limpa, vi que era necessário, e a gente se sente até mais leve, assim, né? Sim, A gente se sente um pouco mais leve, assim. Então eu segui o seu conselho, fiz também essa limpa, que eu vi que também era muito importante, assim, sabe? Porque eu realmente, eu particularmente vejo que se é para somar, vamos somar, tamo junto, vamos aí, mas também não precisa estar ali só porque falou que é legal. Às vezes é legal para outra pessoa e não é legal para você. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo, né? A gente não precisa estar ali sempre ali naquela coletividade. Uma professora minha disse assim, né? A gente está falando sobre parcerias e ela, que é a que me fez a iniciação do xamanismo. Ela falou assim, não é porque a parceria já se encerrou o ciclo, que a amizade não vai se encerrar, não. As pessoas seguem caminhos, né? Você vai seguir seu caminho, vou seguir o meu e tá tudo bem, tá tudo certo. Se uma hora a gente se encontrar no meio do caminho, beleza. Mas se a gente também não se encontrar, tá tudo bem. Não teve rivalidade, não teve briga, não teve nada. É que realmente as coisas mudam, as coisas vão indo, a gente vai seguindo nosso, né, a nossa correria, a gente sabe que a gente vive num mundo muito corrido, muito louco, então às vezes acontece, né, de separar, mas pode ser que lá na frente você se encontre e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então realmente tem esse período mesmo que você vai falar, nossa, eu era tão cheia de gente, muita gente ao meu redor, agora eu tô me sentindo assim sozinha. Cadê todo mundo, né? Particularmente, eu sou uma geminiana, como diz uma amiga minha, muito estranha, porque eu gosto de ficar sozinha, eu gosto desse momento, sabe? De isolar, assim, eu gosto, de verdade. Para eu hoje, para quem já foi muito rueira, hoje, para eu sair da minha casa, nossa, me chamam de urso, me chamam de velha, porque eu gosto disso, eu gosto de ficar aqui, assim, sabe, estudando. Eu adoro, adoro, mesmo se não for para fazer nada. Eu gosto do meu momento sozinho, assim, sabe? Eu amo esse momento sozinho. Então, assim, hoje é outra briga que eu tenho comigo mesmo. Eu falo assim, não, eu tenho que me permitir a se divertir também, a sair um pouco, assim, né? Mas, se eu falar para você, é uma luta para sair da minha casa, é uma luta. eu entendo. Eu sou Eu assim amo. também. Eu amo, de verdade. Eu amo bastante. E fico feliz, já estamos, né, na reta final aqui do Despertar. Mari, eu, assim, só tenho que agradecer por esse bate-papo. É sempre bom estar conversando com você, ter essa troca, sabe? Você traz uma energia muito assim, maravilhosa, assim mesmo. Eu gosto de ter essa troca. Foi muito bom te ouvir, né? A sua história, como eu falei, né? Para você no particular, a sua história, ela mexeu muito comigo, muito mesmo assim. Mas foi bom porque acessou coisas que precisavam, né? Ser olhado com mais carinho, com mais atenção. Mas eu agradeço de verdade por você ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz. E pode ter certeza que em breve eu estarei aí numa vivência com vocês aí, com o pessoal do seu círculo, porque é muito bom estar com você, né? Seja pela internet, seja ao vivo, é muito bom sempre estar com você. Eu quero muito te agradecer, obrigada mesmo por você se dispor e topar as minhas loucuras. Eu agradeço, quero agradecer, né, por esse convite também, que é muito especial para mim. Eu amo também estar com você, então, né, essa parceria que fortaleceu, né, já tem um bom tempo, né, que a gente está nessa troca e ela é Verdade. sempre bem-vinda. Você é bem-vinda também, bem-vinda aqui na minha casa, nesse bate-papo online também, que é um portal que a gente abre, né? Não é porque a gente está longe, que a gente está aqui no online, a gente abre esse portal, a gente acessa, a gente faz Com certeza. e entra nesse processo também de cura também, né? Da gente também olhar uma coisa que é muito importante, né? Que eu vou falar aqui para todas as mulheres, né? Para todo mundo, que é muito importante que a gente sempre olhe para nossa história e valida tudo que a gente passou.
né? Porque isso Uhum. fortalece a gente enfrentar os próximos desafios de crescimento. Então, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida nesse momento que tá difícil, que tá ruim, não é porque você é uma pessoa ruim, porque você merece, mas é um processo para te tirar de uma zona de conforto, né? Uma zona de Verdade. crescimento. E a gente vai lidar com isso o tempo inteiro. A gente está sempre em crescimento, a gente está sempre expandindo e a gente trazer isso pra gente compartilhar com as pessoas. Principalmente quando a gente deseja viver uma relação, né, afetiva. Eu ouvi uma frase de uma amiga e é verdade. A gente só consegue ver um relacionamento com alguém, uma troca verdadeira, quando você tem algo a oferecer. Porque se você chega com o bolso vazio, buscando uma coisa que às vezes você também não tá sabendo oferecer, você só tá se colocando naquele ponto de eu quero receber, mas eu não sei o que doar, então é porque ainda você precisa Uhum. construir uma relação com você. Nossa, muito importante. Você falou, eu trabalho muito isso na constelação com as minhas clientes, né? Que às vezes a pessoa cobra tanto o amor, mas a gente também tem que entender qual que é a forma do outro amar, né? Na Sim. época dos nossos pais, o amor não era muito assim, ah, eu te amo, ai, vem cá, minha filha. Não, o amar para eles era trabalhar, trazer todo o sustento para casa para você não morrer de fome, que era a forma que eles faziam, né? E era a forma deles amar, né? E mesmo assim ainda a gente ainda se acha, nossa, meu pai não me ama, meu pai, né? O meu pai e minha mãe não me amam, né? Hoje já não, hoje já é uma geração diferente, que eu vejo essa necessidade que eu vejo com os meus clientes que tem que falar, né? Não, filho, eu tô aqui, eu te amo. Acho que também as coisas estão mais abertas, né? Naquela época não tinha essa abertura pai com filho, essa relação de sentar e falar, né? De falar sobre sexo, de falar sobre a vida, de namoro, essas coisas. Não existia, era um outro tempo, né? Era uma outra história, né? Então, é isso que você falou, isso daí é muito importante. Então, não adianta eu querer cobrar algo se eu nem sei o que que é, né? Ou até mesmo compreender que aquela forma que a pessoa está me dando é a forma dele amar, né? Da forma que ele foi criado assim, né? Então, são coisas também para ser analisadas, né? E para ficar no outro, no outro bate-papo. Sim. Obrigada, Ai, Vitória. gratidão, minha amiga. Gratidão a todos que participaram dessa live. Eu vou salvar a live. Então, para quem não viu, vai ver quantas vezes achar necessário. E é isso, meus amores. Na próxima live, quem estará conosco é a Ingrid, que é uma irmã também maravilhosa, que está aí junto comigo nesse caminho do xamanismo. E espero que todos tenham gostado. Um grande beijo para vocês e arro, minhas deusas. Obrigada, amiga. Um grande beijo. Beijo.